Uma jovem de 20 anos foi encontrada estuprada, estrangulada e enterrada sob pedras a 40 metros de uma trilha de caminhada. Mais de 3.000 testemunhas foram interrogadas e 1.900 pistas foram recebidas, mas nenhum suspeito foi identificado. Quem matou Trudy Espas? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje, pela segunda vez, esse podcast vai te levar para a Noruega, Alexandre. A primeira vez foi no episódio 74 da Mulher de Isdalen, e agora o caso da Trudy Espas. Mas antes de você falar da Trudy, como é que fala? Trudy? Espas. Ah, tá, porque o A tem aquela auréolazinha, É. né? Eu não faço ideia pra que isso serve. Mas antes eu queria falar pros nossos ouvintes uma novidade, que quem agora apoia a gente pelo Apoia-se pode ouvir o episódio que a gente posta adiantado pelo Spotify. Eu publiquei um textozinho no nosso mural ali do Apoia-se, ensinando como que faz. Então tem essa nova facilidade. Apoia a gente pelo Apoia-se, pode ouvir o episódio mais cedo pelo Spotify. Eu sei que tem gente que só gosta de usar o Spotify, então isso é uma boa notícia. Sim, Certo? né? Uma integração aí entre as duas plataformas. Eu acho até que você pode pesquisar no Spotify, Detetive do Sofá, apoia-se, apoia.se, que vai aparecer lá o feed novo, e quando você tentar ouvir, ele vai perguntar se você apoia o Detetive do Sofá. É mais ou menos isso. Eu já testei, já funcionou, então, por favor, considere apoiar este podcast, e agora com essa nova facilidade de poder ouvir os episódios pelo Spotify mesmo, ao invés de ter que ouvir pelo aplicativo do Apoia-se, ou pelo grupinho, né? Sim. Mais esse motivo aí pra você apoiar a gente. Eu acho que agora sim, o que aconteceu com a Trudy Espas? Espas. O que eu disse? Espas. Trudy Espas nasceu em Orkanger, na Noruega, em 1975. Poucas informações estão disponíveis sobre a sua origem, mas com base no que se sabe, ela gostava muito de viajar e de conhecer novas pessoas e novas culturas. Na Finnmark University College, em Alta, a Trudy estudou inglês e russo por 2 anos, o que a teria ajudado imensamente em suas viagens. E isso provavelmente teve grande influência na escolha da Trudy por um emprego de verão. Em 31 de julho de 96, aos 20 anos, ela foi contratada como camareira no Hotel Union, localizado na pitoresca vila de Geiranger. Geiranger é, sem dúvida, um dos destinos mais deslumbrantes da Noruega, com seu fiorde de águas azul profundo, rodeado por vegetação exuberante e casinhas bem peculiares. Em 2005, o fiorde de Geiranger foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, se consolidando como um dos pontos turísticos mais visitados do país. Com uma população de cerca de 270 habitantes, Geiranger experimenta um aumento impressionante no número de pessoas durante o verão, que pode chegar a mais de 3.000 habitantes, né? Habitantes que eu digo hóspedes em geral. E na temporada turística de 96, esse número saltou para 5.000 hóspedes na cidade, com 98% dos visitantes sendo turistas estrangeiros, muitos dos quais provavelmente nunca haviam estado na região e dificilmente retornariam depois que a temporada terminasse. Será que é aquela cidade que não tem capacidade para comportar todo mundo? E a cidade fica um caos, o trânsito fica um caos? Acho difícil, porque a Noruega é muito organizada. E geralmente é mais fácil chegar no fiord de barco. Vai muito navio de cruzeiro fazer uma parada ali nesse fiord e tal. E, entendeu? Isso conta também para chegar nesses 3 ou 5.000 habitantes. A Trudy estava em Geiranger
há apenas uma semana, e o dia 8 de agosto foi o seu dia de folga. A Trude estava morando em um dormitório junto com vários outros colegas de trabalho do hotel. Esse dormitório era exclusivo para os trabalhadores temporários do Hotel Union. Nesse dia, que foi uma quinta-feira, a Trude tomou café da manhã com os colegas de trabalho e passou a manhã por ali mesmo resolvendo coisas, lavando roupa, arrumando o quarto e tal. Pouco antes das 14h30, a Trude almoçou com algumas colegas e comentou que ela ia dar um passeio no centro da cidade à tarde. Por volta das 15h45, ela deixou o dormitório usando uma camiseta vermelha e uma calça de moletom preta da Adidas. No cabelo, a Trude usava um grampo em forma de girassol. Ela também carregava uma bolsa. A Trude caminhou até o centro de Geiranger. Passou na agência dos Correios e fez algumas compras no mercado local antes de seguir pela rodovia, se afastando um pouco da área central. Pouco depois, ela se sentou sobre uma pedra com uma vista privilegiada para o fiord e começou a ler um livro. Diversas testemunhas afirmaram de forma independente terem visto uma mulher com as mesmas características da Trude sentada exatamente ali naquela pedra que era um mirante. Na manhã seguinte, 9 de agosto de 96, uma camareira procurou a polícia para relatar o desaparecimento da Trude. Ela não havia comparecido ao trabalho e tampouco retornado ao dormitório na noite anterior. Os funcionários do hotel a procuraram em vários lugares, mas não encontraram nenhum sinal dela. Devido à paisagem acidentada de Geiranger, um fiord cercado por montanhas íngremes, temia-se que a Trude pudesse ter caído, sofrido um acidente ou simplesmente estar perdida. Por isso, a polícia agiu rapidamente e montou um extenso grupo de busca e resgate já no primeiro dia, com o auxílio de cães farejadores e helicópteros. No dia 10 de agosto, um homem procurou a delegacia para entregar uma bolsa e um livro que ele havia encontrado sobre uma grande pedra próxima à rodovia, nos arredores do centro de Geiranger. Era exatamente a mesma pedra onde testemunhas haviam visto a Trude sentada no dia anterior. O livro estava aberto, o que poderia indicar que ela pretendia retornar ali. A polícia concentrou as buscas na área ao redor da pedra, mas não obteve resultados. Várias testemunhas continuaram a se apresentar, afirmando ter visto a Trude naquele ponto específico, que passou a ser o foco central da investigação. No dia 12 de agosto, as autoridades receberam autorização para revistar o dormitório anexo ao hotel onde a Trude morava. Em seu quarto, encontraram o passaporte e a carteira dela, um indício de que a Trude não tinha planos de ir embora definitivamente. Também encontraram um pedaço de papel com anotações feitas pela Trude no dia 2 de agosto. A Trude costumava escrever um diário e aquele pedaço de papel parecia conter palavras-chave que a ajudariam a se lembrar dos acontecimentos daquele dia para registrá-los mais tarde. Ela havia anotado exatamente 4 palavras: Ellen, loja, alemão e muletas. Ellen era uma funcionária do hotel responsável pelo treinamento da Trude. A palavra loja provavelmente indicava que a Trude havia feito alguma compra após o expediente no dia 2. Mas as 2 últimas palavras, alemão e muletas, chamaram a atenção. Eram incomuns, fora de contexto e ninguém sabia ao certo o que significavam. Teria a Trude conhecido um homem alemão usando muletas que por algum motivo a marcou? No dia 13 de agosto, um homem encontrou uma camiseta vermelha jogada à beira da estrada. Era a mesma que a Trude usava quando foi vista pela última vez. Naquele mesmo dia, mergulhadores profissionais começaram a vasculhar o fiord
e outros corpos d'água nos arredores. Apesar dos esforços intensivos, nada relevante foi encontrado. À medida que o tempo passava e as pistas escasseavam, a polícia começou a considerar uma nova possibilidade. Talvez a Trude não tivesse simplesmente desaparecido. Talvez ela tivesse sido vítima de um crime. As buscas por Trude Espas foram ampliadas para quase toda a região de Geiranger. Oficiais de áreas vizinhas, incluindo agentes da Kripos, a unidade de investigação criminal da Noruega, foram chamados para reforçar a operação. 70 voluntários da Cruz Vermelha norueguesa também se juntaram aos esforços. A polícia vasculhou a beira da estrada, revirou praticamente todas as praias e não poupou recursos. No dia 18 de agosto, turistas que haviam ouvido sobre o desaparecimento entregaram voluntariamente as suas câmeras fotográficas. A polícia ficou com mais de 1.000 imagens para analisar, na esperança de que, por acaso, alguma delas tivesse capturado a Trude depois do último avistamento confirmado. Mas, apesar da dedicação incansável e da enorme quantidade de recursos envolvidos, nenhuma pista concreta surgiu. A investigação estava empacada e a polícia perdida. Na noite de 19 de agosto, um casal de idosos, moradores de Geiranger, caminhava pela rodovia. Após passarem pelo mirante, a grande pedra onde a Trude havia sido vista pela última vez, a trilha os levou por uma pilha de pedras. Foi então que um forte odor fétido os atingiu de repente. Seguindo aquele cheiro, o casal subiu uma pequena trilha até chegar a um local isolado, a cerca de 100 metros do mirante. Ali, entre rochas e pedras soltas, algo chamou a atenção. Um par de sapatos brancos surgia debaixo de uma pilha de pedras. Eles decidiram não se aproximar e nem tocar em nada. Em vez disso, alertaram imediatamente a polícia. Quando os agentes chegaram, isolaram a área e iniciaram cuidadosamente a remoção das pedras, uma a uma. A tarefa foi lenta e árdua. O corpo da Trude estava escondido sob uma fileira de rochas, algumas pesando até 110 quilos. Mais de 50 pedras foram retiradas e os espaços entre elas haviam sido preenchidos com pedras menores e musgo, numa tentativa clara de camuflar o que havia ali. Alguém achou que essas pedras de 110 quilos foram movidas para esconder ela? Com certeza, estavam em cima do corpo. Uma das minhas fontes revelou que quando o corpo da Trude foi finalmente encontrado, a equipe de busca e resgate percebeu algo perturbador. Eles já haviam passado por aquele local várias vezes durante as buscas. Isso indicava que a Trude estava de fato muito bem escondida. Ainda assim, tem algo que me intriga. O odor que o corpo exalava era muito forte, e mesmo assim os cães farejadores não a localizaram. Eu não sei exatamente que tipos de cães foram usados, se eram cães treinados especificamente para encontrar cadáveres ou se eram apenas cães de caça comuns. E isso com certeza deve ter feito toda a diferença. Eu imagino que fossem só cães de caça. Na manhã seguinte à descoberta do corpo, técnicos forenses da Kripos, a unidade de polícia especializada em crimes graves, chegaram ao local e iniciaram seu trabalho. A área foi minuciosamente examinada em busca de qualquer vestígio e diversos elementos foram coletados para análise. Embora a causa oficial da morte da Trude nunca tenha sido divulgada publicamente pela polícia, acredita-se que ela tenha sido estrangulada. Também foi relatado que ela foi uma vítima de estupro. A polícia tem mantido os detalhes sob sigilo numa estratégia para filtrar possíveis falsas confissões. Infelizmente, o avançado estado de decomposição
tornou impossível determinar com precisão o momento da morte. Um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Foram encontrados pelos estranhos nas meias da Trude. Mas esses fios de cabelos, de pelos, estavam sem o folículo, o que impossibilitou a extração de um perfil genético completo. Com o material disponível, a polícia conseguiu apenas montar um perfil parcial de DNA, o suficiente para comparações básicas, mas não para uma identificação definitiva. Esse perfil foi testado contra o DNA de todos os homens locais moradores de Geiranger. Nenhuma correspondência foi encontrada. A possibilidade de que a Trude tenha sido assassinada ali mesmo, na rocha onde ela foi vista sentada pela última vez, foi considerada improvável desde o início. O mirante onde ela estava lendo era um local ao ar livre, muito exposto, com visibilidade ampla e constante fluxo de pessoas, o que tornaria extremamente arriscado cometer um crime ali sem ser notado. A rocha ficava à beira de uma estrada movimentada e a polícia rodoviária estava controlando o tráfego naquela época. Eles estimaram que cerca de 2,5 carros passavam por ali a cada minuto. Além disso, trilhas de caminhada cruzavam a área muito próximas da pedra e os barcos que navegavam pelo fiorde tinham uma visão clara daquele ponto. Qualquer movimentação suspeita naquele local seria facilmente notada. Já o trecho da trilha logo abaixo, com sua elevação e vegetação, oferecia um ponto cego temporário. Era o único lugar onde algo assim poderia ter acontecido sem testemunhas. E foi exatamente ali, segundo a polícia, que a Trude teria sido assassinada. Se o assassinato da Trude tivesse acontecido em qualquer outra época do ano, talvez o caso tivesse sido resolvido com muita facilidade. Geiranger é uma vila pequena com apenas 270 habitantes permanentes. Em baixa temporada, a lista de suspeitos seria muito curta, praticamente todos conhecidos uns dos outros. Mas aquilo aconteceu no auge do verão, durante a alta temporada turística, e isso mudou tudo. Naquele momento, 98% das pessoas presentes em Geiranger eram turistas, pessoas que não falavam norueguês, que não ficariam muito tempo e que, em muitos casos, já até haviam deixado a cidade quando o corpo foi encontrado. A polícia se viu diante de um desafio quase impossível: investigar um crime brutal em meio a uma multidão temporária, dispersa e anônima. No dia 8 de agosto de 96, quando a Trude Espas desapareceu, Geiranger estava lotada. A vila, normalmente tranquila com os seus 270 habitantes, recebia naquele momento cerca de 6.000 pessoas, a esmagadora maioria turistas estrangeiros. Esse fluxo intenso de visitantes transformou a investigação num verdadeiro pesadelo logístico. A movimentação livre e constante dos turistas tornou quase impossível rastrear com precisão quem entrou e saiu da vila naquele dia. A polícia fez o que pôde. Coletou listas de hóspedes de hotéis, motéis e campings, além de acessar registros de cartões de crédito e débito. Todos os nomes, identidades e veículos observados foram inseridos num banco de dados. Mas, a essa altura, muitos dos turistas já haviam partido, talvez até no mesmo dia em que a Trude desapareceu. A janela para encontrá-los, interrogar e cruzar os dados se fechava rápido, e isso acabou limitando profundamente o alcance da investigação. Felizmente, o primeiro suspeito surgiu rapidamente. Uma funcionária do mesmo hotel onde a Trude trabalhava e que também havia sido uma das testemunhas que a viram sentada no mirante lendo um livro, relatou à polícia uma situação estranha que ela presenciou na tarde do desaparecimento. Ela estava deitada sobre algumas pedras,
a cerca de 500 metros do local onde a Trude foi vista pela última vez, quando notou um homem parado na orla da floresta. Ele ficou ali, imóvel, observando-a por cerca de 20 minutos. O comportamento chamou a atenção da mulher. E quando ela finalmente se levantou, o homem se aproximou e perguntou em alemão que horas são. Logo depois, o homem seguiu na direção da pedra onde a Trude estava. A testemunha descreveu o homem como tendo pele pálida, rosto barbeado, cerca de 1,85 de altura, olhos azul acinzentados, cabelo castanho escuro e porte físico mediano. Ele vestia shorts claros e uma camisa polo listrada azul e branca de manga curta. Ela também afirmou que o homem parecia ser originário do norte da Europa e destacou que o seu comportamento era, no mínimo, desagradável. Com base nessa descrição, a polícia elaborou um retrato falado. Aquele homem, até então desconhecido, se tornou o principal suspeito no caso do assassinato da Trude Espas. Algumas semanas após o assassinato, a polícia sueca entrou em contato com a Kripos, a unidade norueguesa de crimes graves. Eles traziam uma informação que, até hoje, é considerada uma das mais cruciais desse caso. Rune e Brigitta Loff, um casal da cidade de Uppsala, na Suécia, eram visitantes frequentes de Geiranger. Na época do desaparecimento da Trude, o casal estava hospedado em um acampamento na vila. Na tarde de 8 de agosto, o dia em que a Trude desapareceu, Rune e Brigitta estavam caminhando pela região quando avistaram uma jovem sentada sozinha, lendo um livro sobre uma pedra. A descrição física e as roupas batiam perfeitamente. A polícia, assim como o próprio casal, acredita que aquela mulher era a Trude. Esse avistamento aconteceu aproximadamente às 17 horas. Quando o casal retornou ao mesmo local, pouco antes das 18 horas, a mulher já não estava mais lá na pedra. Depois de andar mais alguns metros, o Rune avisou para Brigitta que ele precisava urinar. Então, os dois subiram uma trilha ao lado da rodovia para encontrar algum lugar mais reservado. E na metade da trilha, eles ouviram um grito. Eles descreveram esse grito como cortante e agudo, mas ambos também concordaram que poderia ter soado como o grito de uma criança. De qualquer forma, o casal ficou com uma sensação desconfortável. A Brigitta ficou apreensiva e não quis investigar aquele grito, mas o marido persistiu. O Rune estava curioso, além da necessidade urgente de fazer xixi. Ele subiu mais um pouco na trilha e olhou para a direita, em direção ao centro de Geiranger. Foi então que ele viu algo estranho. À distância, cerca de 30 ou 40 metros de onde ele estava, Rune avistou uma figura pequena, deitada contra a encosta de um penhasco. A princípio, ele achou que fosse uma criança, talvez uma menina. Ao lado dela, havia um homem aparentemente debruçado sobre ela, como se estivesse cuidando ou talvez impedindo que ela se levantasse. O Rune não conseguiu distinguir o que estava acontecendo, mas a imagem ficou gravada em sua memória. O homem, enfim, percebeu que estava sendo observado. Ele se levantou devagar e olhou diretamente para o Rune. Por alguns segundos, os dois ficaram apenas se encarando, em silêncio, à distância. Rune lembra que havia algo de estranho naquele olhar. O homem parecia surpreso, talvez até incomodado por ser visto. Mas, apesar da inquietação que a cena despertou, Rune tentou racionalizar e pensou que o homem devia ser o pai da menina. Talvez eles estivessem apenas brincando, ou ela poderia ter caído e ele a estava ajudando. A dúvida ficou no ar, mas Rune preferiu não se aproximar. Em vez disso, ele se afastou discretamente na direção oposta,
até encontrar um lugar mais isolado para se aliviar. Quando Uruiner retornou e passou pelo mesmo ponto, apenas 2 ou 3 minutos depois, as duas pessoas já haviam desaparecido. Ele perguntou a Brigta, que estava mais abaixo na trilha aguardando o marido, se ela tinha visto alguém passar por ali nesse intervalo, mas ela não viu ninguém. O mais impressionante é que tudo isso aconteceu a cerca de 20 metros do local onde o corpo da Trude seria encontrado. Será que Uruiner e a Brigta viram a Trude ao lado do seu assassino e imaginaram que era apenas uma criança acompanhada do pai? O retrato falado do chamado homem alemão foi mostrado ao casal sueco e Uruiner disse que o rosto lhe parecia vagamente familiar, embora não pudesse ter certeza absoluta. O que mais lhe marcou foram os olhos do homem, que, segundo ele, o encararam fixamente. Eram olhos meio em pânico, declarou Uruiner numa entrevista em 2016. Ao longo dos anos, Uruiner continuou tentando recuperar mais detalhes daquele encontro. Ele buscava incansavelmente uma resposta para a pergunta que nunca o deixou em paz. Como aquelas pessoas na trilha conseguiram desaparecer tão rápido? Enquanto isso, a sua esposa Brigta não chegou a ver o homem misterioso. Por isso, infelizmente, ela pôde ajudar muito pouco nas investigações. Eu não sei o que eu faria na situação dele, mas o cara também não quis se incomodar nas férias, né? Não quis arrumar confusão nas férias. Assim, considerando que ele estava bem apertado para fazer xixi, talvez ele até tenha pensado, vou fazer xixi e depois eu checo o que está acontecendo, né? Mas aí já era tarde demais. Eu não acho que foi questão de, não vou me incomodar. Eu acho que ele realmente ficou... ele estava apertado para ir no banheiro. Banheiro entre aspas. E 2, eu acho que ele também ficou apreensivo e com medo do cara, com medo do que podia acontecer. Então, eu acho que o pensamento dele foi, calma aí, deixa eu ir cuidar dos meus assuntos, que é o que eu vim aqui fazer, e aí depois eu vejo o que é que eu faço, entendeu? O alemão do retrato falado era a principal pista da polícia e nenhum esforço foi poupado para tentar localizá-lo. Mas foi tudo em vão. As autoridades interrogaram mais de 4.000 testemunhas espalhadas por 40 países, desde vizinhos como a Suécia até lugares distantes como a Coreia do Sul, contando com a ajuda de inúmeros intérpretes ao longo da investigação. Também foram recebidas e investigadas cerca de 1.900 pistas. Apesar de todo esse empenho, os investigadores nunca chegaram perto de identificar um suspeito com convicção. Alemão e muletas. 2 palavras que incomodaram a polícia por mais de 2 décadas. Por causa das possíveis conexões alemãs com o caso, não só por causa dessa palavra nas anotações da Trude, mas também por causa do suspeito do retrato falado, que era alemão, os investigadores estavam especialmente interessados em ouvir qualquer informação vinda da Alemanha. Então, 20 anos após o assassinato, uma reconstituição do crime foi ao ar num programa de TV alemão, com um apelo direto ao público por novas pistas. Logo após a exibição do episódio, a produção do programa norueguês Osted Norge recebeu um e-mail de Norbert Bartling, um cidadão alemão que havia passado férias em Geiranger no dia 2 de agosto de 96. Norbert dizia ter 3 fotos que, segundo ele, poderiam ser importantes para a investigação. Quando a produção do programa norueguês recebeu as fotos do Norbert, a primeira providência foi digitalizá-las para melhorar a qualidade da imagem. Afinal, tratava-se de fotos tiradas em 96. E foi aí que veio a surpresa. Numa das imagens aparecia claramente um homem usando muletas parado no cais da balsa em Geiranger. Ele parecia ter uma perna amputada.
A data registrada na foto era exatamente a mesma em que a Trude anotou aquelas 4 palavras para depois registrar no diário, o dia 2 de agosto. Essa imagem foi mostrada para os moradores locais e uma mulher imediatamente reconheceu o homem das muletas. O nome dela é Camille e, em 1996, ela tinha 16 anos e trabalhava num quiosque próximo ao cais. A Camille contou que não apenas viu aquele homem, mas também interagiu com ele, e o que ela lembra desse encontro ainda a arrepia. Segundo a Camille, o homem teve um comportamento extremamente assustador. Ele fez uma série de perguntas pessoais. Ele queria saber onde ela morava, quão longe era sua casa e outras coisas que a deixaram desconfortável. O homem falava alemão. Depois daquele breve e perturbador encontro, a Camille nunca mais o viu. A polícia confirmou que a Trude esteve no centro da cidade por volta das 16 horas do dia 2 de agosto, aproximadamente o mesmo horário em que a Camille teve o seu estranho encontro com um homem de muletas. A teoria dos investigadores é que a Trude também pode ter cruzado com esse homem naquele dia e provavelmente teve uma experiência semelhante à da Camille. Mas os detetives sempre demonstraram ceticismo em relação à possibilidade de que esse homem fosse o assassino. Eles argumentam que alguém com mobilidade tão limitada dificilmente conseguiria cometer um homicídio e ainda por cima ocultar um corpo num local de difícil acesso. Além disso, o homem de muletas não se parecia com o suspeito do retrato falado, o alemão da camisa listrada. E esse outro alemão, por sua vez, não usava muletas e tinha as 2 pernas. Mas o alemão da camisa listrada só perguntou a hora, né? Ele perguntou a hora depois de passar 20 minutos olhando fixamente para a mulher. E aí ele se dirigiu para a direção onde a Trude estava. O alemão de muleta não tinha uma perna. O alemão de muleta não tinha uma perna. E dava para ver bem que ele não tinha uma perna. Dava. E, além disso, o alemão de muleta estava lá na cidade e foi visto no dia 2 de agosto. Uma semana antes da Trude desaparecer e ser assassinada. Que às vezes tem aquele velho truque, né? De usar muleta pra cima e pra baixo pra se fazer de incapaz, e você vai falar disso mais pra frente, provavelmente. Agora, seria extremamente difícil, talvez até impossível, para alguém com uma perna amputada e usando muletas carregar e ocultar um corpo numa área tão isolada como onde a Trude foi encontrada. Pela natureza das anotações deixadas por ela, é mais provável que esse homem tenha sido apenas uma das 4 situações marcantes que ela decidiu registrar naquele dia. Algo estranho, talvez desconfortável, mas não necessariamente ligado ao que ainda viria a acontecer. Algumas pessoas se perguntam se é possível que o homem estivesse fingindo a deficiência para parecer menos ameaçador. Talvez ele tenha dobrado a perna no joelho, amarrado contra o corpo e coberto com roupas largas para simular uma amputação. Nós sabemos que serial killers como o Ted Bundy usaram truques semelhantes. O Bundy, por exemplo, fingia ter o braço engessado para atrair as vítimas. Mas fingir ter apenas uma perna seria, sem dúvida, muito mais difícil de executar com realismo. Também circulam teorias na internet de que o homem de muletas poderia, na verdade, usar uma prótese. Com o tipo certo de prótese e prática suficiente, ele poderia, em teoria, operar quase como 2 pessoas diferentes. Um mesmo indivíduo que, num momento, aparece como um homem com uma perna só, de muletas, e em outro momento ele aparece como o alemão de camisa listrada e com as 2 pernas, que ficou encarando a funcionária do hotel. Mas aí ele seria o verdadeiro mestre do disfarce, né? Um gênio do crime que não se parecia em nada com o retrato falado. Mas o alemão de blusa listrada tava com short, né? Tava de short. Eu vi um desenho aqui dele no Google. Sim, ele tava de short. Difícil. Podia ser a prótese, mas então, Difícil. seria bem difícil. Uma das teorias consideradas pela polícia
era de que o assassino poderia ter se aproveitado da natureza prestativa da Trude. Ela era o tipo de pessoa que certamente ajudaria alguém em apuros. E nesse cenário, as muletas teriam sido usadas como pretexto para atrair a sua atenção e afastá-la da estrada. A ideia era que o homem de muletas servisse apenas como isca, enquanto um comparsa executava o crime e se livrava do corpo. É uma hipótese que, à primeira vista, faz um pouco mais de sentido. Pelo menos faz mais sentido do que imaginar um homem com uma perna só arrastando um corpo montanha acima. Mas, ainda assim, é uma teoria que exige uma dose considerável de suposições. E como tantas outras nesse caso, ela levanta mais perguntas do que respostas. Um detalhe que me chamou a atenção enquanto eu pesquisava esse caso foi uma notícia publicada na época. Menos de 2 semanas antes do assassinato da Trude, outra mulher foi estuprada no mesmo trecho da trilha onde o corpo dela seria encontrado. E o agressor era um homem que falava alemão. Os alemãos só lá fazendo besteira na Noruega, né? Na época, os jornais noticiaram o seguinte: um homem de língua alemã, possivelmente um turista, está sendo procurado pela polícia agora que Trude Espas foi encontrada. O homem foi visto na área onde a garota foi vista pela última vez. A polícia está ligando o caso a um estupro ocorrido algumas semanas antes da Trude Espas desaparecer. Uma mulher foi atacada e estuprada por um homem de língua alemã no mesmo trecho. A coincidência é, no mínimo, perturbadora. O tempo, o local e o perfil do suspeito. Tudo parece apontar para uma conexão direta. Mas, até hoje, essa ligação jamais foi confirmada oficialmente. E como tantas outras pontas soltas nesse caso, ela permanece como mais uma peça de um quebra-cabeça que nunca parece se encaixar por completo. Segundo os jornais, o estupro dessa outra mulher teria ocorrido na semana anterior à chegada da Trude a Geiranger, mas ele só se tornou público no dia 17 de agosto, uma semana após o assassinato. A polícia já tinha conhecimento desse caso de estupro antes disso, é claro, mas optou por não conectá-lo ao desaparecimento da Trude, presumindo que o agressor, um homem estrangeiro, já tivesse deixado a região. A vítima relatou que estava escuro demais para identificar o rosto do homem com clareza. A única informação concreta que ela pôde oferecer era que ele falava alemão. A autora e jornalista Linda Klacken levantou um dado inquietante. Ela listou dezenas do que chamou de incidentes perturbadores envolvendo um agressor noturno desconhecido na vila de Geiranger entre os anos de 95 e 2001. Segundo ela, o padrão era claro: ataques que pareciam ter motivação sexual, sempre em circunstâncias escuras, silenciosas e nunca totalmente resolvidas. Testemunhas relataram a presença de homens com idades entre 20 e 35 anos, mas nenhuma dessas ocorrências levou a uma prisão. O estupro, ocorrido poucos dias antes do assassinato da Trude, foi apenas o mais recente de uma série de ataques que se desenrolavam discretamente há anos nessa vila turística aparentemente pacata. Em meio a tudo isso, um norueguês com ligações à cidade chamou a atenção da polícia. Ele claramente conhecia a Trude Espas e no dia do assassinato ele almoçou no mesmo horário que ela e seus colegas no dormitório onde todos estavam morando. Mas, ao ser interrogado, ele afirmou que mal sabia quem era a Trude e que jamais havia trocado uma palavra com ela. Durante o interrogatório, a postura desse homem chamou a atenção. Ele parecia constantemente ajustar o próprio álibi, adaptando as suas explicações conforme novas informações do caso iam surgindo na imprensa nacional. Suas versões dos fatos não batiam com as declarações de outras testemunhas
e a cronologia das suas atividades no dia do assassinato era inconsistente. Seus movimentos não se alinhavam com o que se sabia até então. No dia em que a Trude desapareceu, esse homem faltou a compromissos marcados e deixou de ir a uma festa onde seus colegas esperavam encontrá-lo. Para a polícia, isso já era motivo de alerta. E tinha mais uma coisa. O carro dele foi avistado na mesma área onde a Trude foi vista com vida pela última vez, pouco antes dela desaparecer. O norueguês deixou Geiranger uma semana depois que o corpo da Trude foi encontrado. Oficialmente, ele teria um compromisso em outra cidade do país, um compromisso para o qual, curiosamente, ele nunca apareceu. Esse homem até hoje é considerado suspeito em ambos os crimes, o estupro que aconteceu 2 semanas antes e o assassinato da Trude. Enquanto isso, a investigação seguia em ritmo frenético. A polícia precisou analisar mais de 15.000 fotografias e 300 vídeos amadores feitos por turistas. Com o tempo, ainda mais imagens foram chegando, conforme pessoas de diferentes países redescobriam registros esquecidos das férias de verão em Geiranger. No total, mais de 500 pessoas de várias nacionalidades contribuíram com fotos e vídeos. E tudo era analógico, né? Além disso, a polícia coletou amostras do cabelo de centenas de turistas que puderam ser localizados novamente. Todas essas amostras foram comparadas com aquele perfil genético parcial dos cabelos encontrados nas meias da Trude, mas nenhuma delas correspondeu. Mesmo 20 anos após o assassinato da Trude Espas, a polícia ainda vasculhava fotografias e filmagens, uma por uma, na esperança de encontrar qualquer pista esquecida. A investigação até então já havia consumido mais de 13 milhões de coroas norueguesas, um dos casos mais caros da história policial do país. Foi só em novembro de 2017 que uma nova fagulha de esperança surgiu. No meio dessas 15.000 fotos enviadas por turistas, os investigadores encontraram uma imagem que oferecia uma vista ampla do fiord, com cerca de 5 barcos na água. A foto foi apelidada de Foto 5:15, já que os barcos tinham deixado o porto às 17h15, exatamente no horário registrado. Com a ajuda da tecnologia digital moderna, a polícia conseguiu aprimorar a imagem. E ali, na borda da rocha onde a Trude costumava sentar, apareceu um pequeno ponto vermelho. Os investigadores acreditam que aquele ponto era a camiseta vermelha que ela usava no dia que desapareceu. Antes dessa imagem, o último avistamento confirmado da Trude tinha sido às 17 horas. Mais uma segunda foto tirada exatamente às 17h26, do mesmo ponto de vista, já não mostrava mais ninguém na rocha. A partir disso, a polícia conseguiu reduzir a janela de tempo em que a Trude desapareceu, entre 17h15 e 17h26. Esse novo intervalo bate com a declaração dada pelo casal sueco, que disse ter visto um homem e uma menina por volta desse horário. Essa foto que você mostrou pra mim, e nenhum de nós viu nada vermelho? Eu vou ser bem sincera. Eu olhei essa foto várias vezes e mostrei para Alexandre. E eu não vejo pontinho vermelho nenhum. Nem vermelho, nem azul, nem amarelo, nada. Que bom que a polícia conseguiu enxergar alguma coisa ali, mas para mim não tem absolutamente nada visível naquela foto. Acho que para você também não. Era a foto certa, com certeza? Era. Em maio de 2023, surgiu uma nova reviravolta no caso. Uma mulher procurou as autoridades e afirmou que seu próprio filho havia confessado o assassinato da Trude Espas. Não era a primeira vez que essa mulher trazia essa informação. Em novembro de 99,
Ela já havia sido interrogada pela polícia após relatar que, durante uma discussão acalorada, o filho dela teria admitido o crime. Dessa vez, mais de 2 décadas depois, ela voltou a repetir a mesma história, só que com novos detalhes. Segundo ela, o filho teria contado que ele estava em Geiranger no dia 8 de agosto de 96, sem que ninguém soubesse. Ele e a Trude teriam se conhecido e, segundo a versão apresentada por ele, os dois estavam tendo uma relação sexual consensual quando, de repente, a Trude começou a gritar. Com medo de que os gritos fossem mal interpretados por alguém que passasse por perto, que pensassem que ele a estava atacando, o rapaz disse ter colocado a mão sobre a boca dela, e ele manteve a pressão ali por tempo demais. A Trude acabou morrendo asfixiada, segundo ele, num acidente. O grande problema é que esse rapaz já estava morto quando a mãe dele procurou a polícia. Ou seja, ele não podia mais se defender e nem ser interrogado. Ele estava morto em 99 ou estava morto em 2016? Desde 99 já. A polícia, então, começou a investigar tudo o que podia sobre ele. Praticamente todas as pessoas que o conheciam foram ouvidas e a resposta foi unânime. Ninguém acreditava que ele fosse capaz de cometer um crime desses. Muita gente, inclusive, disse que a mãe estava mentindo. Além disso, o rapaz tinha um álibi sólido. Ele trabalhava na Sognsvann, em Oslo, e estava no serviço no dia 8 de agosto de 96, a mesma data que, segundo a mãe, ele teria confessado estar em Geiranger. E mais ainda, nada, absolutamente nada, ligava esse homem à cidade naquele dia. O cartão bancário dele não foi usado. Ninguém o viu por lá. Ele não entrou em nenhuma loja, não embarcou em nenhum barco, nada. O detalhe curioso é que o rapaz realmente viajou para Geiranger no dia 8 de agosto, mas foi no ano seguinte, em 1997. A polícia acredita que isso tenha sido apenas uma coincidência. Não foi uma volta à cena do crime no aniversário do assassinato, nem nada parecido. Na verdade, esse rapaz viajava com frequência por diferentes regiões da Noruega, mas sempre com amigos. E essa viagem de 97 não foi exceção. Ele estava com um grupo. Ir sozinho a Geiranger, como ele teria feito em 96, seria completamente fora do comum para ele. Com base na entrevista com a mãe em 99, a polícia até chegou a considerá-lo um possível suspeito. Mas em 2023, após uma nova investigação, ele foi descartado definitivamente. No fim das contas, ou ele mentiu para a mãe durante aquela discussão acalorada, ou, por algum motivo, foi a própria mãe quem mentiu sobre ele depois da sua morte. Em um novo livro intitulado The Hunt, na trilha do homem que matou Trude Espas, a jornalista norueguesa Linda Klaken apresenta uma hipótese nova e perturbadora. Segundo as suas investigações, um cientista que participou de uma conferência internacional no Hotel Union, em Geiranger, na mesma época do assassinato da Trude, em 96, também esteve presente em outras conferências realizadas perto de locais onde mulheres jovens foram assassinadas ou desapareceram. Esses casos ocorreram em diferentes países e em diferentes anos, mas há padrões que chamam a atenção. As vítimas eram sempre mulheres jovens, como a Trude. Os crimes aconteceram em regiões próximas a centros de conferência, e o mesmo homem, esse cientista, estava presente em todas essas ocasiões. Mesmo com essas coincidências intrigantes, nenhuma autoridade investigou essas conexões como parte de um padrão. Nenhuma força-tarefa internacional foi criada e cada caso continuou sendo tratado de forma isolada. Segundo a Linda, esse cientista não apresentou um álibi convincente para o horário do assassinato da Trude. Ele estava hospedado numa cabana alugada com 3 colegas,
a uma curta caminhada da cena do crime e do local onde a Trude foi vista pela última vez. Os colegas relataram à polícia que ele passou a tarde toda fora e retornou à cabana por volta das 19 horas, apenas para sair novamente pouco tempo depois, e ele só voltou à 1 da manhã seguinte. O comportamento chamou a atenção dos colegas, especialmente porque o cientista estava escalado para ministrar uma palestra de prestígio às 9 horas da manhã seguinte. A apresentação, porém, virou assunto, e não pelos motivos certos. A palestra foi desastrosa. Ele suava excessivamente, falava de forma desconexa, gritava em alguns momentos e mal conseguia manter a concentração. Após essa conferência, o cientista nunca mais participou de eventos acadêmicos relevantes, apesar de ter sido uma presença constante durante 12 anos. Um fio de cabelo que não pertencia a Trude foi encontrado em sua meia, como vocês já sabem, mas não está claro se ele chegou a ser comparado com o DNA do cientista. Quando o assassinato da Trude foi tema do programa de TV Osted Norge há alguns anos, a Linda Klaken ficou imediatamente cativada. A jornalista e autora, então com 43 anos, mergulhou no caso com uma intensidade quase obsessiva, determinada a desvendar cada detalhe desse mistério ainda não resolvido. Há alguns anos atrás, o pedido da mãe da Trude para que o caso contasse com um advogado de defesa foi finalmente aceito, mesmo sem que nenhuma ação criminal tivesse sido movida contra qualquer suspeito. Foi somente então que a Linda Klaken teve acesso aos documentos oficiais da investigação. O advogado John Christian Elden concedeu a Linda acesso ao material completo da investigação, nada menos do que 25.000 páginas, incluindo as 15.000 fotos e 300 vídeos gravados em Geiranger. Tanto o advogado quanto a mãe da Trude acreditavam que não havia mais nada a perder em compartilhar o conteúdo com alguém disposto a olhar o caso com novos olhos. Quem sabe até o livro pudesse gerar novas pistas. Embora a Linda Klaken não acuse diretamente o cientista em sua obra, ela sugere que ele deveria ser investigado com mais rigor, especialmente diante da hipótese, ainda que remota, dele ser um assassino em série inteligente e discreto. A polícia, por sua vez, nega que o cientista estivesse sem um álibi e se recusa a confirmar se o DNA encontrado na meia da Trude foi comparado ao dele. A pista mais recente sobre o assassinato da Trude surgiu em abril de 2024, quando o Ministério da Justiça da Noruega colaborou com as autoridades sul-coreanas para localizar e ouvir 27 turistas sul-coreanos adicionais. O grupo, composto por dentistas, esteve em Geiranger no exato período em que a Trude Espas desapareceu. Eles fizeram um passeio de balsa que passou pela pedra onde a Trude foi vista sentada pouco antes de possivelmente encontrar o seu assassino. Naquele dia, o tempo estava bom, e segundo o motorista do ônibus que levou os turistas até Geiranger, muitos deles permaneceram no pier após o passeio, tirando fotos do pôr do sol. Os investigadores acreditavam que havia uma chance de que um ou mais desses turistas sul-coreanos tivessem capturado sem saber imagens relevantes para o caso, talvez até a presença do suspeito nas proximidades. Esse esforço conjunto entre as autoridades norueguesas e sul-coreanas teve início em outubro de 2023. Apesar do empenho, apenas 16 dos 27 turistas coreanos foram localizados e nenhum deles pôde oferecer informações relevantes. Nem mesmo as fotografias tiradas durante o passeio conseguiram lançar nova luz sobre o caso. Na Noruega, crimes de assassinato nunca prescrevem. O homicídio de Trude Espas continua sob investigação pelo Distrito Policial de Møre og Romsdal.
Yngwie Skovly, investigador responsável pelo caso desde 96, afirma que a equipe dele permanece comprometida. À medida que algumas pessoas deixavam a investigação, nós trazíamos outras. Profissionais que leram os documentos de A a Z com atenção total para identificar algo que talvez tenha passado despercebido, disse o Yngwie. Espen Erdal, o chefe da seção de casos arquivados, confirmou que a sua equipe forneceu conselhos e orientações ao Distrito Policial de Mor-Og-Romsdal, mas ressaltou que ainda não revisaram o caso por completo. Segundo ele, é necessário que o pedido de revisão parta formalmente do próprio distrito para que possam iniciar uma nova análise ou investigação. O Yngwie Skovly, o investigador principal do caso, revelou que a polícia ainda possui material biológico que pode ser submetido a testes. Ele só não especificou se ele está se referindo ao mesmo material, aquele fio de cabelo, ou se é algum material que a gente não sabe o que é. Os investigadores estão em contato constante com especialistas em medicina forense e com o Hospital Universitário de Oslo, na tentativa de extrair um perfil genético. Até agora, não conseguimos obter um perfil de DNA completo, mas sabemos que a tecnologia está avançando rapidamente. Então, não podemos descartar a possibilidade de chegar lá em breve, ele afirmou. Skovly também mencionou que há pessoas sem álibi que continuam sendo de interesse da polícia. Nenhum desses nomes é novo. Todos vêm sendo observados há anos. O foco principal da investigação, segundo ele, está nos suspeitos noruegueses. Ele declarou o seguinte: não podemos descartar a hipótese de um turista estar envolvido no assassinato, mas acreditamos que foi alguém com alguma ligação com a região ou que não conseguiu sair de Geiranger logo após o crime, porque houve muito esforço para esconder o corpo sob as pedras. Foi um trabalho cuidadoso e demorado, ele explicou. Ao mesmo tempo, o investigador não excluirá outros suspeitos. Entre outras coisas, a polícia ainda gostaria de falar com aquele homem de língua alemã que perguntou as horas para outra mulher em Geiranger. Um homem do retrato falado de camisa listrada. Que foi o que a gente começou a ouvir falar de alemão e ficou preso em alemão em primeiro lugar. Não conseguimos identificar essa pessoa e ela esteve na área durante o período relevante. Então ainda é interessante para a polícia conversar com ele, disse o Skovly. A mãe da Trude Espas sempre se manteve firme na sua confiança na investigação. Embora o assassino da sua filha nunca tenha sido identificado, ela declarou estar satisfeita com o trabalho da polícia e nunca os acusou de incompetência. Pelo contrário, ela reconheceu o empenho dos investigadores ao longo dos anos. Não tenho queixas sobre os esforços da polícia, afirmou a mãe da Trude. Para ela, o problema não foi a falta de dedicação, e sim a ausência de pistas concretas para seguir. É raro e até revigorante encontrar casos em que a polícia mantenha o compromisso por tanto tempo. Com os avanços constantes na tecnologia forense e a expansão dos bancos de dados de DNA, talvez um dia o mistério do assassinato da Trude Espas finalmente seja resolvido. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Elaine Amâncio. Muito obrigada pelo seu apoio, pelo seu carinho, Elaine. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Foi um caso... misterioso. Misterioso, numa paisagem diferente, nos fiordes da Noruega. Que eu fiquei pesquisando o que era um fiord. Sim. Então, eu espero que você tenha gostado desse caso da Trude, que também é um caso bem desconhecido, apesar dele ser tão misterioso assim. Eu achei interessante que ele não é um caso misterioso que não tem nada, sabe? Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa e a polícia parece que está trabalhando muito dedicada a ele até hoje, né? É um dos poucos casos que a gente vê isso acontecer. Que a mãe da vítima tá até elogiando o trabalho deles e tal. Então, foi um caso legal, assim, de fazer. Eu espero que a Elaine tenha gostado.
E se você também quiser se tornar um apoiador, faça como a Elaine. Acesse o Apoia-se ou o Orelo e vai lá, escolhe a sua categoriazinha de apoio. Aproveita agora que o Apoia-se está integrado com o Spotify, que é uma maravilha, e seja um apoiador do Detetive do Sofá, ok? Ok. Por que a Trude Espas deixou o mirante? Ela havia deixado o livro aberto e a bolsa em cima da pedra, como se fosse voltar a qualquer momento. Então, ela realmente pretendia voltar ou ela foi forçada a se levantar e seguir alguém até a floresta? Será que ela conhecia o seu agressor? Era alguém familiar, alguém em quem ela confiava? Teria sido um morador local com ligações com Gueranguer ou apenas mais um turista entre tantos que passaram por ali naquele verão? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem discutir o caso da Trude Espas comigo. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.